Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 17 de maio de 2016, terça-feira. Vamos então as movimentações dos preços. Hoje um dia de queda no índice, queda de 1,86%. A gente já estava achando que isso ia acontecer, já que o mercado ontem tentou um movimento de alta em resposta à pancada de sexta e não conseguiu sustentar, né, nem um pouquinho de variação altíssima. A gente teve um dia zerado num doji, né, que no curto prazo favorece a manutenção do movimento de curtíssimo prazo, que é de baixo. O mercado veio então ao teste do ponto crítico de suporte, por volta aqui dos 51 mil pontos, aonde nós temos o cruzamento da LTA do canal de alta vigente, tá? E o patamar de suporte que sai dos corpos, né, dos candles que formam o fundo aqui do comecinho de maio. Então esse é o ponto mais importante de suporte. A gente tem uma sombra longa lá do dia 9, tá? E tecnicamente seria necessário a gente ter o rompimento dessa mínima aqui, um fechamento abaixo dessa mínima, para a gente poder realmente afirmar que o mercado produziu um pivô de baixo, tá? Mas, como eu mencionei para vocês no último farol, enfim, nos últimos faróis, o rompimento dos 51 mil pontos com candle forte e com bom volume, né, já seria um bom indicativo de que o mercado vai realmente romper esse canal de alta e iniciar um movimento de queda, que teria potencial, né, para corrigir todo esse canal de alta, ou seja, vir de volta aqui para a zona dos 47 mil pontos, por onde também está passando próximo, né, a média móvel de 200 aqui do gráfico diário. A gente teve um fechamento abaixo dos 51 mil pontos, em 50.839, mas não ficou tão claro assim, a margem de rompimento foi bem pequena. Vamos ver se amanhã o mercado perde a mínima de hoje, dá continuidade ao movimento de queda, tá? Para que esse cenário fique um pouco mais claro. De qualquer forma, o candle de hoje de baixo já foi possível de aproveitar. No intraday a gente teve boas operações no gráfico do futuro, né? Mas, de novo, volto a insistir na questão de que ainda não há clareza nem para baixo nem para cima. A gente está naquele ponto gráfico onde é desconfortável os dois lados, tá? Tanto a compra quanto a venda, mas o mercado, devo dizer, que está pendendo para a venda, tá? Até porque, se a gente for olhar no mini índice, tá, a gente rompeu aquele patamar que era crítico dos 51.800. Tá? Então, no fechamento de ontem, a gente tinha este cenário aqui. O rompimento dessa zona, 50.800, provavelmente jogaria o mercado a vir testar, né, esse fundo agudo, que é bastante importante do ponto de vista de análise técnica. Foi formado dia 9, né, que é um suporte importante ali por volta dos 50.575, tendo uma mínima lá em 50.120. Tá? Seria o rompimento dessa zona que colocaria o mercado realmente numa tendência de baixa pelo gráfico diário. Okay? Mas transitando e ficando por aqui em fechamento, provavelmente no índice Bovespa, a gente já deixa claro o rompimento daquele ponto crítico da confluência da LTA e do fundo anterior de maio. Okay? Nossa expectativa para o pregão de hoje era de baixa, a expectativa era pelo rompimento dessa zona aqui, né? O comecinho do pregão se deu com pressão compradora, né? Operando aqui em gráficos bem curtinhos. A gente até buscou um posicionamento na ponta compradora, aqui pelo gráfico de 2 minutos, depois já acrescentou na barra ignorada, mas uma vez que o mercado fez esse pequeno primeiro movimento, um gráfico bem curtinho, tentou o rompimento em cima dessa zona de resistência e não conseguiu, tá? Fez essa barra um pouco mais forte, a gente resolveu por sair das operações, das posições no 0 a 0,
E a partir do momento que o mercado rompeu a mínima, principalmente a partir do momento que, um gráfico de 5 minutos na verdade, tá? Conforme o mercado vai avançando, dá para ir pegando as periodicidades um pouco mais longas, né? A partir do momento que o mercado segura aqui na média de 200, na média móvel de 21 períodos, faz candles de dúvida com sombras superiores e rompe com entrada de volume, era bastante provável que o mercado vinha romper a linha d'água. Tá? A partir daqui a gente, de forma mais agressiva, começou a vender e a gente teve a confirmação do rompimento da linha d'água um pouco adiante. Daí já podemos trabalhar pelo gráfico de 15 minutos e o mercado deu uma pancada muito forte para baixo. Né, do rompimento da linha d'água no gráfico de 15 minutos até a mínima, o mercado caiu 750 pontos, rompendo com bastante volume a zona dos 51.800. Tá? Rompendo, né, então um ponto muito importante de suporte e referência de preço. Ao longo desse movimento de alta, a gente sabia que não era compra. Isso aqui não era oportunidade de compra, e sim oportunidade de venda. A gente precisava ver uma sinalização de que o mercado iria retomar o movimento de alta. O que a gente pode fazer? O que a gente buscou? O rompimento da LTA numa velocidade menor. Nesse momento, um gráfico de 5 minutos é o que eu gosto. E o primeiro zigue-zague, formando o pivô, em cima inclusive da zona que funciona como agora resistência. Aí deu para pegar mais essa pernada de baixa. Então foi um dia de boas operações no futuro. Tá? E pensar que a gente estava comprado aqui em cima, né? A gente escapou de uma boa. Bom, a forma como o mercado fechou, próximo da mínima, favorece a manutenção do movimento de queda. Tá? A expectativa é de queda para amanhã, mas talvez possa surgir a oportunidade de ser um ponto comprador. Lembrando que a gente ainda está testando e estressando uma zona de suporte no gráfico diário. No mercado americano, o dia foi de queda. Apesar da alta de ontem, a gente conversou sobre isso, o cenário continuava favorecendo um movimento de queda. Aí agora, aqui no gráfico do índice Dow Jones, a gente teve o mercado beliscando essa zona de suporte, o que não significa que o movimento de queda vai cessar. Tá? A gente só entra num cenário possivelmente altista, ou que a gente pode esperar pela continuidade do movimento de alta, a partir do momento que a gente romper essa LTB, romper a média móvel de 20 períodos para cima. Tá? Começa a se desenhar no mercado americano, começa não, já está desenhado, um ombro, cabeça, ombro. Tá? Então, de certa maneira, aqui a gente vê ombro, cabeça, ombro. Fica mais claro no gráfico da S&P 500 futuro. Mas a gente não teve, na minha opinião, a gente não teve ainda uma sinalização clara de rompimento para baixo. Gostaria de ver o mercado rompendo essa zona de suporte, que é onde tem essa linha, com volume. No gráfico da S&P 500 futuro, a coisa fica um pouco mais clara. A gente também teve um dia de queda. A gente ainda não bateu nesse patamar de suporte, mas a gente percebe um ombro, cabeça, ombro, né, com uma linha de pescoço levemente invertida. Inclinada. Seria mais ou menos isso aqui. Mas eu prefiro ficar atento à linha horizontal aqui, tá? Porque se houver o rompimento dela, fica bastante claro que o mercado daí vai para baixo, e daí sim a gente poderia considerar isso um pivô de baixo. Tá? Isso aqui é um pivôzinho muito curto e ainda acima da média móvel de 20 períodos. Agora que a gente já tem a média virada para baixo. Tá? Mercado abaixo do LTB. O cenário mais propício então para esse movimento de queda, que ainda não se concretizou. No dólar, tivemos, no final das contas, um dia de queda, na verdade, bastante volatilidade. Chegou a apresentar um movimento de alta, mas os vendedores predominaram no final. Tá? Percebam que esta LTB foi reforçada, mais uma vez o mercado respeitou ela, a média móvel de 21 períodos também foi respeitada, então há ainda um viés mais baixista no dólar, mas não é um ponto seguro para vendas, né? O mercado está aqui afunilando entre esse suporte e esta LTB, é preferível esperar uma definição. Com esse movimentozinho de queda de hoje, a gente já pode marcar um topo, ok? Onde, nessa linha verde aqui é o fechamento da semana passada, então é a linha d'água para essa semana. Tá. Se tiver o rompimento dessa linha d'água para cima, a gente vai ter um micro pivôzinho de alto que já vai ser capaz de romper a LTB e
e colocar a média móvel de 20 períodos para cima. Então seria esse o movimento que a gente precisaria ver, um fechamento acima dessa zona aqui, para acreditar num movimento de alta que tivesse condições de se sustentar no gráfico diário. Tá? Para venda, o ideal é a gente aguardar o rompimento do fundo de maio. Pegando aqui no gráfico intradiário, o que a gente percebe? O dólar, vamos pegar um gráfico bem curtinho aqui, só para ver como é que foi essa primeira hora e pouco de negociação. O dólar iniciou o dia com candle meio que de dúvida, pendendo aí para uma alta. A gente não fez nada. Quando a gente teve essa barra mais forte de queda, perdendo a mínima do primeiro candle, a gente vendeu, porque a gente estava abaixo de toda essa zona de consolidação, com todas as médias vindo por cima. Então havia se entendia o caminho de menor resistência sendo para baixo. A gente acrescentou quando o mercado fez esse respiro. E, enfim, quando o mercado perdeu a mínima, a gente acrescentou posição. A partir daí a gente aguardava com stop em cima da máxima. A gente acabou sendo estopado nesse movimento de alta que surgiu e entrou um bom volume. Tá? Se a gente tivesse tido o rompimento da linha d'água com uma pequena correção e depois o rompimento para cima, a gente até poderia ter buscado a entrada. Mas repare que quando a linha d'água foi rompida, a gente ficou essa grande sombra, ficou meio bagunçado o cenário. A gente optou por não fazer nada. No método, Leandro, houve enquadramento por rompimento de linha d'água, que foi capaz de alcançar o alvo. Mas você vê que o movimento não foi muito fácil aqui. E depois o mercado acabou devolvendo tudo. O que mostra que no intraday há também atualmente uma maior predisposição por um movimento de queda. Se a gente romper a mínima de hoje, no pregão de amanhã, provavelmente o dólar dá continuidade de um movimento de queda em busca daí do fundo aqui do dia 12. Para acreditar no movimento de alta, para considerar um movimento de alta importante, tá? Ele tem que ser capaz de romper esse topo aqui agora. O juro saiu da ilha, que vinha desenhando ao longo dos últimos 4 pregões, veio no movimento de alta, fechando este gap aqui. Tá? Mas não chega a ser uma barra de ignição, uma barra elefante, que poderia por si só gerar um sinal altista. Tá? Então, aborta uma intenção de venda no curto prazo. A gente estava esperando aqui o rompimento da ilha. Bom, se houver o rompimento da ilha para baixo, seria venda. Tá? A gente vai ter que ajustar então o suporte para cá. Então, já que o mercado não quis confirmar a venda, a gente não faz nada, não vejo ainda um cenário para compra, ou a gente tem uma barra de ignição rompendo essa região aqui de resistência, ou a gente tem um zigue-zague ascendente. A gente não tem nenhum dos dois por enquanto. Tá? Indo para as ações. Havia uma expectativa da minha parte para um movimento de queda mais facilitado na Vale. Né? Mas hoje ela, logo no início do pregão, ela já mostrou que estava indo na direção contrária do mercado. Ela deu uma sinalização de bastante força. Tá? No gráfico diário ainda há um viés baixista. Eu acredito que ela venha manter o movimento de queda, e assim que tiver claramente rompendo essa média móvel de 200, acredito que a gente deva ver a Vale acelerando para baixo. Tá? Em especial até a Vale 3. O candle de hoje não sugere nenhum tipo de atitude. A gente viu cenários de venda nos últimos 2 faróis, essas vendas se mantêm e os candles de hoje não significam compra. Tá? No intraday até, repara só, a gente teve, era mais claro no gráfico da Vale 5, a gente teve um rompimento da linha d'água na Vale 3 que não foi acionado, acabou batendo esse suporte, e aqui a gente teve uma barra elefante bem significativa. Tá? Sinalizando até compra. Barra preta acionada, expectativa era o teste dessa região aqui, próxima média móvel de 200, tá? Sabendo que seria difícil para os preços conseguirem buscar esse alvo todo aqui, né? E por ali a Vale ficou mesmo. Na Vale 5, né, o cenário foi mais forte. No sentido que o rompimento da linha d'água aqui seria mais significativo, porque era uma zona de suporte mais longa. Tá? E o mercado não acionou e mostrou aqui uma barra elefante. Negou completamente. Também acionou com uma barra
ignorada depois e também alcançou o topo anterior do intraday, depois não fez mais nada. Mas o cenário ainda é baixista para Vale, idealmente que ela não consiga romper essa resistência no intraday para cima. Petrobras caiu um pouquinho hoje, mas ainda respeita os 9,50, que a gente dizia ser uma zona de suporte para o curto prazo. Se romper os 9,50, deve descer para os 9, e abaixo dos 9, daí sim muda a tendência. Tá? Repara que a gente teve o rompimento desta LTA, mas esse rompimento não foi confirmado ainda pela perda mínima. Tá? Compras em Petrobras, do ponto de vista de swing trade, como eu já disse, só acima dos 10,50, desconfigurando essa cunha. PTR3 segue andando de lado, respeitando a faixa de 12, se romper os 12, vem aqui para os 11. Ambev já dá a sinalização de rompimento desse canal de alta. Era importante fechar mostrando força abaixo aqui dos 18,50. A gente tem o fechamento em 18,56. Então o negócio não ficou tão claro. Eu ainda esperaria um candle um pouco mais firme ou alguma oportunidade de intraday para venda que evoluísse bem para acreditar neste pivô de baixa que está se desenhando. Sendo preciosista, o pivô já foi acionado. Tá? E a Ambev se definindo para baixo deve buscar o fundo do finalzinho de fevereiro, por volta dos 17,65. No setor de siderurgia, Gerdau teve um dia de queda, mas em termos de candle foi um candle de indecisão. Expectativa de manutenção do movimento de queda para buscar a média móvel de 200, talvez a faixa aqui dos 5,40. Tá. Goal foi alvo de venda ontem, fechou mais pressionada, 5,19% de queda. Está em cima aqui de uma zona de suporte em 2,21, mas não há sinalização de reversão. A gente recém iniciou esse movimento de queda, recém abriu as bandas, as médias estão todas por cima, há um volume crescente, o papel fechou mais próximo da mínima. Acredito na manutenção do movimento de queda, que com sorte pode trazer o papel para zona aqui de 1,50. Inclusive chama a atenção a forma como o papel fechou no intraday. Estava desenhando uma ilha inicialmente, desconfigurou a ilha, primeiro movimento, chama como quiser. Teve um rompimento da linha d'água que não foi acionado, o mercado voltou para baixo. E tem neste patamar aqui, ó, um suporte bem operável no rompimento, no início do pregão. A CSNA ontem não fechou com candle bonito em cima dessa zona de suporte por volta de 8,35. Início do pregão, ela ofereceu uma barra elefante baixista que era plenamente operável, mas ela não teve sucesso e acabou gerando stop. Cretina da CSNA. Mas segue com viés baixista. Assim que o mercado perceber que realmente esse patamar aqui está sendo perdido, o papel deve acelerar em busca dos R$7. Seria o próximo patamar de suporte relevante. E a Uzi Minas ainda não entregou os pontos. Até fecha com um candlezinho de certa conotação altista, respeitando aqui a linha crítica de suporte em 2,13. Não é ponto para fazer nada, isso aí não é compra, mas também não é venda. A venda surge a partir do momento que a Uzi Minas fechar abaixo dos 2,2, daí fica claro para todo mundo que o suporte foi perdido e daí ela deve buscar a faixa 1,45. Tá? E compra, como eu venho exaustivamente falando, só no momento que a gente tiver o rompimento dessa LTB, trazendo os preços para cima de todas as médias, daí provavelmente vai ser uma compra muito boa. Mas é importante que essa compra, que não essa compra, mas esse cenário respeite esse fundo para realmente ser bonito. O mercado vir aqui para baixo e depois vir aqui para cima não vai ser o mesmo cenário. No setor de bancos, Bradesco fez aqui um rompimento falso, não teve compra para nós, mas o fato de ter rompido falso joga o papel para testar de novo a faixa aqui dos 24,50, que é onde nós temos suporte. Itaú também está direcionado para o suporte dessa congestão, por volta dos 29,50, e Itaúsa para esse ponto aqui dos 7,20, talvez venha buscar a zona dos 6,90. Tá? Ontem a gente viu que Banco do Brasil já estava insinuando o rompimento, então, do suporte de 19,50. Muito possivelmente o papel aceleraria para baixo hoje em busca da faixa, não necessariamente no pregão de hoje, né, mas iniciar o movimento de busca
do fundo da metade de março, por volta aqui dos 7,20, indo até uns 16,80. Tá, a perda mínima de ontem, eu mencionei para vocês, já poderia ser encarada como uma venda agressiva de swing trade, e essa fluiu bem, tá? E o papel deve seguir em queda. Sambi 11, essa correção, tá, foi além do que seria saudável, na minha opinião. Os preços já vão consolidando abaixo de 18. Esse aqui não é um candle que mostra força. Eu diria até o seguinte: se o mercado vier a transitar abaixo da mínima de hoje, é muito possível que o mercado se convença de que isso aqui foi um rompimento falso e venha a punir o papel com movimentos de queda que poderia buscar aí o fundo de março. Tá, isso ainda não ficou muito claro. O mercado pode anular esse sinal ruim que essa correção um pouco mais longa ofereceu, se mostrar um candle forte de alta com bom volume. Tá, mas por enquanto há um risco de ir abaixo da mínima de hoje, o mercado realmente acelerar para baixo. Tá. E Banrisul não diz muita coisa, tem uma barra de queda de hoje, provavelmente a gente tem a continuidade dessa quedinha no curto prazo, para desenhar aí algo próximo de um retângulo pelo menos. Outros papéis que a gente pode mencionar, não tem muita coisa hoje, pessoal. Então acho que finalmente a gente vai ter um farol curto e eu estou preocupado em fazer faróis mais curtos. Cosan segue firme na alta, lembra que teve pagamento de provento ontem, se a gente ajustar o gráfico, a gente vai ver que o movimento foi bem mais intenso. Teve alto volume hoje, tá? Mas não tem nada a ser feito. É só para mostrar que o trade está fluindo muito bem. No intraday, se a gente tiver o rompimento dessa consolidação aqui, pode até ser um ponto de entrada, mas não é um opening power breakout. Okay. Elet 3 chamou a atenção hoje, tá? Rompeu essa zona de suporte e talvez dê continuidade ao movimento de queda. Chama atenção para a Elet porque ela está bastante volume, bastante volátil, e isso pode gerar boas operações tanto para compra quanto para venda. Hoje a gente teve venda no início do dia, a gente até acompanhou no bate-papo de abertura esta barra elefante, enquanto a da CSNA deu para trás, essa aqui não deu. Aí o papel tem boas condições de continuar o movimento de queda, quase aí um opening power breakout a perda mínima, né? Mas poderia fechar um pouco mais encaixada. Elet 6 também faz um movimento de queda, tem um gap aqui, dá para considerar aqui um cenário de gap de fuga, perda mínima abre espaço para o movimento de queda para se buscar o suporte em 11,30. E vale mencionar que o índice das elétricas pivotou para baixo. FER 3 fez uma alta de 36%, não sei o que aconteceu, é um papel de baixa liquidez, é verdade, mas reparem que faz uma formação bem simétrica, é um ombro, cabeça, ombro. Isso aqui tem boas chances de levar o papel para uma alta até uns 2,75. No semanal vai ficar um pouco mais fácil de ver, tá? Mas do ponto de vista de gráfico diário, ficou muito sobrecomprado, mas provavelmente vai embora, tá? Eu gostaria de ver, na verdade, um recuo trazendo o papel de volta aqui para a faixa de 1,80. E do ponto de vista de gráfico semanal, esse candle não fechou ainda, então ele não pode ser levado em consideração. JBSS. Ontem a gente mencionou que tinha um cenário de opening power breakout, tá? O alvo por volatilidade ficaria por volta de 4,4%. Daí repara que o papel abriu, vamos botar no gráfico de 2 minutos para ficar mais claro. Aqui tem um detalhe interessante, importante para esse tipo de abordagem, tá? O papel abriu em gap de alta, alcançando o alvo, porque em termos de volatilidade fez um 5,5% de alta e depois voltou para o ponto de entrada. Uma vez que a gente alcança o alvo que se espera, a gente não busca a execução na volta, tá? Então se tinha alguma coisa para fazer aqui, na verdade, era a venda por rompimento de linha d'água, tá? E repara que assim como a gente teve um opening power breakout na compra, né, no fechamento de ontem para ser executado na abertura de hoje, que foi abortado, tá? A gente tem um opening power breakdown para operar na abertura de amanhã. Então, um cenário de venda. E repara que a JBS, nessa disparada louca que ela deu, ela alcançou agora o alvo, ali em torno de 12,80, chegou próximo dos 13. E a gente tem aqui um Dark Clouds com bom volume, a perda mínima poderia ser uma venda, mas eu não achei aluguel. Então é bom focar mais no intradiário antes de segurar uma venda para swing trade.
fala com a tua corretora para ver se tem aluguel, tá? Meal 3 faz um bom rompimento de congestão, provavelmente dá seguimento ao movimento de queda, mas é um papel de baixa liquidez. Tá? Natura, menciono esse papel porque muita gente perguntou se aqui seria uma boa operação de retorno à média. Chama um pouco a atenção, a gente está distante da média móvel de 20 períodos, mas o candle não é muito amplo e não está em cima de uma zona de suporte. Dado o cenário do índice, não é uma operação de compra de retorno à média que faça a minha cabeça. Eu vejo muito risco o papel seguir em queda para alcançar o alvo óbvio em torno de 21 com 20. Tá? PECAR 4, pior ainda. Tá? PECAR 4 faz um candle de dúvida. Tá? Não está tão afastado da média móvel de 20 períodos, apesar de estar afastado. Tá? Não tem volume, então é bem possível que na perda mínima do pregão de hoje o papel dê uma acelerada para buscar o suporte em 40, que atrai o preço. Tá? Não é ponto para buscar retorno à média. E tendo falado esses papéis, eu acho que encerrei os movimentos que eu realmente queria comentar no pregão de hoje. Então, pessoal, espero que as informações aqui tenham sido úteis. Qualquer dúvida, você pode utilizar a área de comentários do YouTube. Feito. Então, bom descanso e até amanhã.